E mais uma vez vamos falar sobre o nosso amado Jesus e esse Espírito, esse batismo que aconteceu. Porque Ele é o poder para livrar-nos, para encorajar-nos, para fazer as coisas em nós e através de nós durante a nossa caminhada aqui na Terra. Mas para isso você precisa só de uma coisa: conhecer o que Ele fez com você e por você em Jesus. Nas Escrituras está escrito. Eu aqui vou colocar para vocês, porém, o maior presente é vocês saberem que, através do Espírito de Deus, Ele também pode te revelar cada detalhe dessa verdade. O importante de tudo isso é que Jesus nos proporcionou e Ele espera cada um pacientemente para entender toda essa história, todo esse plano perfeito que chegou até nós como um presente, uma dádiva, não por merecimento, mas por fé. Então, entenda o plano perfeito e como o Espírito ajuda em tudo isso, nós, entre aspas, meros mortais, mas que depois do Espírito vivificado, temos a capacidade de andarmos no sobrenatural também. E vamos falar sobre João Batista, quando batizou Jesus. Quando a gente escuta essa passagem, quando a gente lembra dela, a gente logo correlaciona ao batismo nas águas, ok? Afinal de contas, Jesus, ele simbolizou, por meio do batismo nas águas, que ele estava morrendo e revivendo, ressuscitando, uma nova vida. É isso que a gente sempre pensa. Agora a gente vai aprofundar essa consciência da palavra batismo, essa consciência do que João Batista simbolizou por meio do batismo de Jesus. Bom, quando a gente morre e ressuscita para algo, né? Quando a gente mergulha na água, é imerso na água, a gente está morrendo para algo. O fundamento mais precioso desse morrer é o seu espírito que estava morto, que já estava direcionado para o inferno e que estava no império das trevas, ele foi resgatado para o reino de luz. Então ele foi vivificado. A nova vida, quando a gente simboliza por meio do batismo nas águas, não é uma nova vida para mostrar às pessoas os nossos feitos a partir dessa decisão. Não. A consciência que você deve ter eu tenho uma nova vida porque o meu espírito, que estava morto, estava separado de Deus, agora ele é um só com Deus. Ele renasceu para ter acesso à comunhão com Deus. Agora ele renasceu no Espírito de Deus. Ele é agora a fonte de vida dentro da pessoa da Josiane. É isso que devemos ter de consciência quando dizemos sim para Deus e quando estamos proferindo de forma simbólica por meio do batismo nas águas. E Jesus fez isso. Por que ele precisou fazer isso? Porque já estava dito lá em Isaías, onde o filho, né, o escolhido, o Espírito viria sobre ele. Deixa eu dizer precisamente aqui, 42, Isaías 42, 1, que fala assim: porém nele o meu Espírito e ele trará justiça às nações. Está escrito isso como profecia. Jesus precisava cumprir. Se ele deixasse de cumprir qualquer lei, ele não teria a legalidade de nos transportar do império das trevas para o reino de luz, de fazermos filhos e co-herdeiros com ele da herança de Deus, tá bom? Da presença de Deus, dos benefícios de Deus e principalmente da salvação, da punição, do escape da punição por conta dos nossos erros. Afinal de contas, a gente erra todos os dias, ok? Então, o Espírito foi posto em Jesus exatamente quando ele se levantou das águas, onde o Espírito veio como pomba e ali João viu, ele de fato é o escolhido, porque está se cumprindo o que foi dito em Isaías. E o interessante é que ele fala assim: e ele trará justiça às nações. O povo vivia num peso por conta de que, para eles receberem uma justiça, e uma justiça onde eles não seriam punidos, eles precisavam o quê? Ofertar e sacrificar anualmente para serem aprovados ali através, né, do sacerdote, entrando no Santo dos Santos e oferecendo incenso, oferecendo os animais, o sangue derramado de animais, e eles precisavam da aprovação de todo esse ritual para o perdão dos pecados, mas aqueles do momento, isso era feito anualmente, tinha as ofertas específicas para as outras coisas, e isso era um fardo para o povo, porque eles queriam ao mesmo tempo estar em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo isso era peso, porque eles não conseguiam lidar com a perfeição que era exigida para estar com Deus. E aí, como eles queriam muito estar com Deus, eles viviam nesses sacrifícios anuais. E esse peso foi quebrado em Jesus, porque para se obter uma justiça agora, a gente fica com a justiça que Deus
fez por meio do Filho para nós. Mas aí também é um outro ponto que não vou desmiuçar agora nesse vídeo. Vamos voltar ao batismo. E aí, quando a gente volta aqui para Mateus 3, é tão lindo que aí o próprio Jesus fala, né? Façamos para cumprir toda a justiça. E aí ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E aí ele fala a melhor frase: este é o meu filho amado, de quem me agrado, de quem me comprazo, quem eu amo, quem eu tenho prazer, até mesmo de contemplar, de estar ali com ele. Então, ali, Jesus precisou simbolizar. Jesus estava simbolizando o que estava acontecendo no espiritual. Então, quando hoje nós vamos para o batismo nas águas, a principal consciência que devemos ter não é do ritual. Não vamos deixar de fazê-lo, mas não podemos colocar ele acima do que ele está simbolizando. A sua vida hoje é vivificada por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito, que é de Deus, que é santo, que é ajudador, que é consolador, que é o Espírito da comunhão. Esse Espírito com todas essas qualidades é o que selou, foi quem selou o seu Espírito e vivificou. Agora, no seu Espírito existe o poder, existe o consolo, existe todas as respostas para a demanda desse mundo. E aí, por isso que a gente... por isso que isso é tão batido, no sentido assim, as pessoas não sabem disso, porque isso traz solução para a vida da pessoa. O Espírito vivificado é aquele que vai comandar a alma, as emoções, é aquele que, se você permitir, ele controla as suas atitudes por meio de comandos. Não faça isso, vá pela direita, não mexa com aquilo, eu sou aquele que te ergue nessa hora, eu sou aquele que, em meio à mente depressiva, te resgata. O Espírito, ele faz tudo isso. Mas, para que ele faça, nós precisamos ter a consciência que ele faz isso por nós, de graça, por meio da fé e por meio de aceitar. Você só precisa aceitar toda essa grandeza. E aí a gente passa de um homem que só vive no natural para um homem que também vive no sobrenatural. A capacidade nossa de agir no sobrenatural, de mover o sobrenatural, é ter essa consciência do que, de fato, o batismo é. O que, de fato, o batismo nas águas representa. Então, assim, a minha oração, o meu desejo hoje é que você entenda isso ao ponto de você acordar e agradecer a Deus, não porque você batizou no templo tal, dia tal, como eu tinha muita consciência disso, antes de ter a revelação pelo Espírito, de ter... eu sempre falo assim, cair do cavalo, né? Porque Paulo, no sentido assim, uma revelação mesmo, ele tirou as escamas caíram dos meus olhos. Eu não sabia o que era o Espírito por muito tempo. Sabia quem era Jesus, mas não conseguia entender e nem ter a consciência do poder do Espírito e até mesmo na vida de Jesus. E aí, antes de tudo isso, eu tinha muito consciência assim, eu me batizei nas águas, no templo tal, dia tal, foi dia 31 de dezembro de 1989, com o líder tal, na igreja tal, aí tem uma foto. Tudo isso era a maior consciência que eu tinha. Agora eu sou uma nova pessoa, eu morri pro pecado e vivo agora para Deus. E aí ficava pensando diariamente no que eu teria que fazer para honrar isso que eu decidi. E isso chega uma hora que fica um fardo, porque nem sempre eu consigo honrar. Não é que eu não queira honrar, mas nem sempre eu consigo. E aí o questionamento, como pode eu que optei pelo lado bom, o lado dos princípios, não estar fazendo por completo ou estar errando? E aí quando você tem a revelação, você acorda assim, não mais pensando em data, não mais pensando em backstage, não mais pensando em quem te mergulhou, não. Você acorda assim, obrigado Jesus, porque o meu espírito é um só com o Espírito de Deus. Por meio do plano perfeito que você completou, por meio que você permitiu a descida do Espírito e eu ser selada por ti. Essa consciência é poder na minha vida para quando eu olhar para uma dificuldade, eu deixar o poder do Espírito se manifestar nas minhas ações, em minha mente, aonde eu estou fraca. Por isso que quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Porque quando nós estamos fracos, a consciência de que é o Espírito que faz em nós e que pode fazer em nós, a consciência, ela fica mais aflorada. A gente tende a olhar mais para isso e trazer
para nossa consciência, tá bom? Então fique com essa palavra, espero que você tenha entendido um pouco, tá? Não é da noite pro dia que a gente vai entender tudo, mas o resumo é esse. O batismo nas águas existe, agora a consciência maior é você saber o que o batismo nas águas representa no mundo espiritual, o que rompeu no mundo espiritual e que hoje a gente coloca para as pessoas verem de forma natural, tá bom? O sobrenatural aconteceu e aí a gente expõe de forma natural. Antes de você ir às águas, descer e subir, o seu espírito já foi selado com Cristo, porque foi quando você disse sim, pela fé, rompeu no mundo espiritual essa lindeza de presente. O seu espírito vivificado no Espírito de Deus. E agora você é um com Ele. É por fé, é de graça, é pela graça. Tá pago. Um abraço.